Jesus, Divino Mestre, mais uma noite, estamos reunidos para mais uma noite de estudo, que o Senhor possa se fazer presente, Jesus, não só entre nós neste momento, mas em toda a humanidade, Senhor. Principalmente aqueles que estão neste momento passando pelas dores do corpo, as dores do espírito. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, envolver esses irmãos em harmonia, em paz, em alívio das suas dores físicas, suas dores morais. Que eles possam sentir o seu abraço, o seu carinho, o seu conforto, Senhor. E que possamos cada vez mais estar unidos em amor, em fraternidade, em compreensão e em fé, para que possamos sentir que Deus é maior, Deus é amor e tudo nos faz para nos ajudar e nos fortalecer. Que possamos, Senhor, neste momento de sofrimento que a humanidade está passando, possamos estar unidos num só coração para amparar todos que estão sofrendo. Abençoa, Senhor, a todos os trabalhadores do bem, encarnado e desencarnado, que estão amparando os nossos irmãos que sofrem. Senhor, abençoa o irmão e a irmã encarregada da noite de estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma noite juntos para estudarmos um pouco do que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 27, Pedi e obtereis. Coube a nós os itens 20 e 21 deste capítulo, que se refere à prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Mas antes de darmos início a esses dois itens do Evangelho, vamos nos reportar ao item 18 e ao item 19 para nós nos situarmos e darmos prosseguimento ao estudo. No item 18, nós vimos que os espíritos sofredores, eles reclamam, eles pedem por preces e que as preces realmente são muito proveitosas para eles porque trazem conforto, eles se sentem menos abandonados, eles se sentem acolhidos, que por sinal é tudo que nosso mentor conselheiro nos pediu, acolher aqueles que sofrem. Também vimos no item 19 que há pessoas que não admitem a prece pelos mortos, né? Porque elas acham que só há duas alternativas, ou já está salva mesmo, ou não tem mais jeito. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, né? Não tem por que ficar fazendo prece, ficar intercedendo, porque a situação da pessoa pós o desencarne está definida. Que para eles não é nem desencarne, é morte, né? Ou vai estar numa situação muito boa, ou está condenado eternamente, que não é a nossa visão espírita. No livro Encontro Marcado, o meu querido Emmanuel nos recomenda o seguinte: onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Então, mesmo nós não conhecendo o que nos fala esses itens do capítulo Pedi e obterei, se atentarmos para essa pequena frase, mas de tamanha profundidade de Emmanuel, vamos ter por certeza que temos sim que fazer tudo o que pudermos por aqueles que estão em sofrimento. Porque ele diz lá, onde o mal se destaque, faça o bem que puderes. Se há dor, se há sofrimento, é uma situação que a pessoa está vivenciando um mal-estar, um mal pensar, um mal sentir. E ele é categórico. Faça o bem que puderes.
Não podemos muitas coisas, mas podemos utilizarmos, como a gente vem estudando durante todo este capítulo 27, nos utilizar da prece. E por aqueles que já estão desencarnados, o que mais não poderemos fazer do que senão a nossa prece? Então, meus irmãos, jamais deixemos de orar por aqueles que partiram. Jamais deixemos de vibrar para que eles possam se sentir confortados, acalentados, socorridos. E agora sim, vamos nos reportar aos itens 20 e 21, que é a parte que nos cabe. Que a espiritualidade nos diz assim: outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Ao homem só lhe cabe submeter-se e adorar a Deus. Nós temos irmãos que têm essa visão da imutabilidade dos decretos divinos. Ou seja, se Deus disse isto é certo e isto é errado, ou eu estou no certo ou eu estou errado. Deus não admitiria o meu momento de aprendizado. Deus não admitiria eu estar errada hoje e refletir, me arrepender e buscar esse crescimento. Eles entendem que ao homem só cabe adorar a Deus e não pedir, suplicar para que haja uma mudança nesses decretos divinos, que a gente já sabe que na realidade não são divinos, são decretos humanos, não é? Porque Deus é misericórdia, é amor, é perdão. Então seus decretos, Ele nos ouve, Ele sente, Ele nos sente. E por assim pensarem, eles têm uma falsa aplicação desse princípio de imutabilidade da lei divina. A lei do que é certo e o que é errado, ela existe, mas não desta forma. Esta forma de pensar, na realidade, vai mostrar a ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Não seremos castigados eternamente, nem seremos castigados. Teremos oportunidade de reparação. Teremos oportunidade de nos reerguer. Então vejam a incompreensão da lei. O que é imutável é que uma coisa que é errada não passa a ser certa. Esta coisa que é errada, esse equívoco pode ser revisto e reparado. E eles não têm essa noção. A lei de Deus é mais previdente. Ela é sempre justa, equitativa, misericordiosa. Não estabelece para a pena qualquer que seja alguma duração. Ela não vai me dizer, você terá que ficar tanto tempo prisioneiro, tanto tempo sofrendo. Não. Esse tempo, na realidade, dessa reparação, quem determina sou eu. Através da minha vontade, através do meu arrependimento sincero,
através do meu empenho de reconstruir, de refazer aquele caminhar. Uns podem levar muito tempo nesse momento, outros podem ser mais rápidos. Tudo vai depender de cada um, do esforço, da força, da resignação, da coragem, da fé, do seu relacionamento com Deus. Porque se eu desencarno achando que os meus erros me condenaram eternamente, até eu me despertar eu perdi muito tempo. E se eu desencarno sabendo que tive erros, tive equívocos, mas que posso repará-los e me ponho logo em ação, eu ganho o tempo que o outro perdeu pensando, que o outro perdeu se autoacusando, se autopunindo. Quando Deus não quer me punir, Ele quer me corrigir. Então a espiritualidade traz para nós cinco itens onde eles resumem, né, essa questão das penas. E eles dizem assim: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Então, todos os meus atos têm uma consequência. É a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço tem um efeito, né? Todas as minhas dificuldades, os meus equívocos, eles vão ter uma consequência que eu vou ter que reparar. É fato, não tem outra saída. Todo erro, todo engano tem que ser corrigido. Se eu fui fazer um arroz, o arroz queimou, eu vou ter que fazer outro arroz, porque não vai dar para comer aquele arroz torrado que virou carvão. Se eu me equivoquei nas minhas colocações enquanto encarnados, eu terei que na próxima encarnação reparar aqueles enganos, aqueles equívocos. É fato. Quanto tempo eu levarei para isto? Só eu vou definir. Só eu vou definir. Eu vou fazer um curso de culinária para aprender como é que se faz o arroz e não deixar ele queimar. Eu vou vigiar enquanto eu estiver fazendo o arroz para que ele não queime. Eu vou pedir auxílio a alguém. Eu vou depositar ali todo o meu empenho ali para que aquilo dê certo. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é muito simples. As consequências terão que ser reparadas. O segundo ponto: a severidade do castigo é proporcionada à gravidade da pena. Se eu queimei apenas a panela com o arroz, eu terei que reparar o arroz, fazer o outro. Mas se eu queimei todo o restante da comida, eu teria que fazer toda a comida. Não é assim? É assim. É proporcional. Então eu não posso ter a mesma medida para equívocos diferentes. E ainda tem um outro detalhe. Pode até ser o mesmo equívoco. Eu queimei o arroz, minha irmã também queimou o arroz. Eu queimei o arroz porque eu não tive boa vontade para fazer, eu me distraí com outras coisas. A minha irmã queimou o arroz porque
Ela dosou apenas a água um pouquinho errado e ele secou um pouco mais rápido. Não foi por indisciplina, não foi porque ela se distraiu fazendo. Entendem? Pode ser a mesma situação, mas o que levou aquela situação a ocorrer, a intenção, a forma, é visto por Deus. É visto por Deus. Não é a mesma medida para todos. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Terceiro ponto. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Eu queimei o arroz, mas eu estou pouco me incomodando com isso. Quem quiser que vá pedir o arroz lá na quentinha, telefone e pede uma quentinha, faça seu arroz e come, eu não quero nem saber. Eu fiz, queimou e está queimado, não quero saber. Aquela situação não provocou em mim nenhum sentido de culpa. Porque eu primeiro preciso saber, sentir que eu errei, para eu querer, para eu me arrepender, para depois então eu querer consertar. Percebem a diferença? Então isso tudo também tem a ver. Enquanto realmente eu não me arrepender, aquela situação vai persistir. Eu acho horrível fazer arroz, eu não gosto de fazer arroz. Mas vou ter que fazer de novo, né? Queimou? Aí eu vou lá e faço de qualquer jeito. Como é que eu fiz fazer esse arroz? Arrependida? Sabendo de que eu falei, de que eu não quis prestar atenção o suficiente para bem fazê-lo? Não, né, gente? Então é diferente. É diferente. Poxa, eu fiz o arroz, ele queimou, deu tudo errado, as pessoas ficaram sem o alimento. Eu vou ter que me aprimorar, eu quero fazer direito, eu vou aprender, eu não posso fazer mais assim, e eu vou me empenhar, e eu vou fazer melhor, e eu vou fazer, e vai sair um arroz maravilhoso. São diferentes posturas para uma mesma situação, e é isso que ele está colocando aqui. Então essa duração é indeterminada, porque tudo depende de mim. Tudo depende do livre-arbítrio que todos nós temos. E a misericórdia de Deus espera esse meu momento de arrependimento e de reparação. Quarto ponto. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pensar do mal causado, é necessário reparação. A partir do momento que eu diga, Senhor, errei, falhei, estou profundamente arrependida, Deus volta o seu olhar para mim. Deus vai me mandar os recursos, mas eu tenho que reparar. Eu tinha de fazer arroz, eu tinha que alimentar aquelas pessoas, eu terei que alimentar, não basta eu simplesmente minha culpa, minha culpa, minha culpa. É preciso reconstruir. É preciso renovar aquela atitude agora de uma forma mais correta. Quinto ponto. O homem é assim, constantemente, o árbitro da sua própria sorte.
pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha em praticar o bem. O homem é assim, constantemente, o árbitro da sua sorte. Voltamos a repetir. Tudo vai depender de mim. Quem determina o meu tempo, quem determina as condições, sou eu, a minha vontade, o meu arrependimento. Só depende de mim. Então, os nossos irmãos que acreditam que a pessoa desencarnou praticando atitudes erradas na sua vida, na sua existência, e estão condenados eternamente, estão equivocados. No tempo dele, ele pode mudar essa situação. E é por isso que Emmanuel nos lembra: faça o que você pode. O que eu posso fazer por aquela pessoa que está equivocada? O que eu gostaria que alguém fizesse por mim quando eu estou equivocado? Me dá um toque. Regina, preste atenção quando fizer o arroz. Preste atenção. Não é isso que a gente quer? E a prece, ela é esse toque. Ela é esse toque na consciência dos nossos irmãos. E por isso ela ajuda a aliviar. Porque ela vai lembrar que tem uma esperança, tem uma luz lá no finalzinho do túnel. Não há uma condenação eterna. E prossegue a espiritualidade maior. Tal a lei, imutável em sua conformidade com a bondade e justiça de Deus. Imutável em conformidade, de acordo com a bondade e a justiça de Deus. Não com a nossa, porque a nossa bondade é pequena. O espírito culpado e infeliz pode sempre salvar a si mesmo. A lei de Deus estabelece condições em que se torna possível fazê-lo. Então Deus, na sua lei, estabelece essas condições de como eu posso deixar de ser infeliz, como eu posso avançar, progredir. O que mais das vezes falta-nos é vontade, é força e coragem. E se falta a nós, meus irmãos, falta também aqueles irmãozinhos nossos desencarnados que se encontram em sofrimento. Vontade, força, coragem, conhecimento de que podem mudar a situação, como nós nos deparamos com irmãozinhos que acham que não merecem ser atendidos, que não merecem ser amparados, serem ouvidos, de que aquele sofrimento tem que ser eterno, porque eles desconhecem. Então eu até acrescentaria que a vontade, a falta de força e a coragem também é um desconhecimento da importância das nossas reuniões mediúnicas, onde essas coisas são colocadas, o esclarecimento,
onde a vontade é estimulada, onde a força e a coragem também. E é por nossas preces nós podemos inspirar vontade. Nós podemos amparar e animá-los. E pelos nossos conselhos, lhe damos luzes de que carecem. Porque vocês podem dizer assim, Regina, você colocou a reunião mediúnica, é um momento, claro, a gente sabe que é um momento preciosíssimo, mas todos nós, participando ou não de um momento como esse, podemos, através da nossa prece, inspirar essa vontade de sair daquela situação. Vamos lembrar de André Luiz. O que fez André Luiz despertar? As preces de sua mãe, as preces daquela mulher que ele atendia, o marido, graciosamente. Não inspirou, não lhe deu vontade de sair daquele umbral, daquela dor, de tamanho sofrimento, que já iam há 8 anos. Não despertou nele a prece do Pai, quando ele clama ao Pai? Todos nós podemos fazer isso. Inspirar vontade, amparar e animar. Como é bom quando alguém chega batendo no nosso ombro, força, vai, você consegue, você pode, Deus não desampara, estamos com você. E assim fazendo, tornamos-nos instrumentos da execução de uma outra lei, a lei de amor e de caridade. Vamos nos reportar de novo ao nosso mentor, acolher os que sofrem, acolher os que sofrem é praticar esta lei de amor e de caridade. É a execução desta lei. E desse modo, Deus então vai nos permitir participar e dar a nós mesmos, com isso, uma prova da nossa caridade. Deus nos permitindo participar. Deus nos permitindo cumprir o mandamento de fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito por mim. De cumprir o mandamento de amar ao outro como a mim. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha como essa lei de Deus é tão perfeita, tão perfeita. E nos diz Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida. Quando em desdita no além-túmulo, são para elas inócuas todas as expressões dos chamados cultos externos das regiões terrestres. Então, para os nossos irmãos que estão em sofrimento após o seu desencarne, os cultos externos não acrescentam nada. Erguer estátuas, mausoléus, isso não vai acrescentar nada. Mas ela diz,
a oração ungida de amor, as ações caridosas em suas homenagens, refrigeram-nos e ajudam-nos a entender melhor a própria situação, armazenando forças para as reencarnações futuras. Que coisa maravilhosa! A prece, a oração realmente, por amor, essa é que vai realmente ter eficácia para o crescimento desse meu irmãozinho. É essa que vai dar a ele condições de armazenar forças para a reencarnação futura. Ela lembra aqui. Por quê? Porque nós já vimos que ele precisa se arrepender, mas reparar. E ele vai reparar na encarnação futura. E se ele teve atos muito comprometedores, a encarnação futura pode ser difícil. E ele precisa acumular essas forças que ele vai tirar dessa oração sincera, dessa oração feita por amor. E aí nós podíamos pensar assim, então, essa oração só vai ser eficaz para aqueles desencarnados, queridos nossos, antigos companheiros, porque tem que ser por amor. E nós sabemos que não é assim. Nós podemos fazer uma oração por amor para qualquer irmão desconhecido. Basta termos a certeza, a convicção de que ele é meu irmão. Que neste momento eu posso não ser conhecida, não ser próxima, mas ele é meu irmão. Ele é meu irmão porque ele é filho do mesmo Pai, do mesmo Criador. E eu tenho que amar a toda a criação de Deus. E eu tenho que amar a qualquer um como a mim mesmo. Como a mim mesmo. E André Luiz, no livro Vigilância, na mensagem Vigilância, que está no livro Vivendo o Evangelho, ele nos alerta dizendo o seguinte: presta atenção na sua conduta. Irritação, acalme-se. Conflito, resolva. Impaciência, controle-se. Comodismo, haja. Indiferença, acorde. Revolta, elimine. Inveja, corte. Orgulho, afaste. Egoísmo, desfaça. Confusão, desmanche. Ódio, esqueça. Ore pelos espíritos infelizes, mas cuide da própria vigilância, a fim de que você não lamente na vida espiritual os enganos que pode evitar na existência física. Eu achei muito oportuno trazer essa mensagem, como eu já disse, intitulada Vigilância, para fechar o nosso estudo da noite de hoje, porque a gente está falando muito
do irmão sofredor, do irmão que se equivocou, mas não percamos de vista que nós, amanhã, se não tivermos vigilância, como André Luiz nos recomenda, podemos ser esse irmão sofredor no além-túmulo. Por isso ele diz, ore pelos infelizes, sim, ajude-os. Já é uma forma de você estar sendo vigilante para consigo mesmo. Perceba também você. Quais são os seus equívocos? O que ainda não mudou? O que precisa ser mudado? Para amanhã não ser mais um que geme e que chora, que lamenta ter perdido a oportunidade de uma existência. Senhor, Pai de misericórdia e amor, graça te damos, Senhor, pelos esclarecimentos que essa doutrina bendita tem nos trazido, pelo Evangelho do Cristo Jesus. Hoje, Pai, rogamos a Ti que todos aqueles nossos irmãos que se encontrem chorando, gemendo, no vale de lágrimas da consumação da dor dos seus débitos, que eles possam, Pai, receber a Tua luz através dos Teus mensageiros misericordiosos, tocando-lhe os corações, levando lucidez para que possam, Senhor, perceber os equívocos cometidos e arrependerem-se do fundo do coração e assim buscarem a Tua luz para o refazimento, o equilíbrio e a paz de terem a certeza de que poderão refazer, reformular os seus equívocos e prosseguirem rumo à Tua luz, porque Tu és amor, misericórdia e perdão. Que assim seja, Senhor. Bem, meus irmãos, agradeço a oportunidade da reflexão da noite de hoje, pedindo a Deus que cada vez mais possamos estar atentos aos nossos equívocos e já comecemos a repará-los. A, como diz Joana de Ângeles, nos prepararmos para o nosso momento de desencarne, para quando lá chegarmos não estarmos tão frustrados pelos nossos próprios equívocos. Que Deus nos dê força, paz, sabedoria para assim agirmos. Graças a Deus. Boa noite.